pessoal, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque os alunos comentaram, né, que não estou conseguindo preencher a ficha de... Não consegui preencher esse formulário que faz parte do plano financeiro. Bom, com relação a esse formulário, pessoal, eu posso afirmar para vocês que nós temos... alguns de vocês vão encontrar dificuldade em função de não ter feito cadeiras como gestão de custos ou a administração financeira e orçamentária, tá? Normalmente são cadeiras que vocês já deveriam ter feito e por isso talvez é um pouco de dificuldade. Mas não é nada impossível de se fazer, certo? Então aqui, essa planilha aqui foi feita pelo incubador empresarial, né, tecnológica de Canoas, o IACAN, e a gente utiliza como modelo porque ela é bem completa. Então a gente começa inserindo ali o nome, eu tenho ela vazia aqui, ó. Começamos então inserindo o nome da empresa, tá? Vocês só vão preencher onde tem espaços amarelos. E é ali que vocês vão preencher, tá bom? Então a gente começa preenchendo o nome da empresa. Aqui vocês vão preencher os produtos de vocês, certo? O produto, então, ou serviço, né? Então, corte, se for um salão de beleza, vai ser corte de cabelo 1, corte de cabelo 2, corte de cabelo 3. São diferentes tipos de corte de cabelo. Vocês podem colocar nome para os produtos de vocês. Ah, professora, mas eu tenho mais que 5 produtos. Não tem problema, vocês vão eleger 5 produtos, tá? Porque só tem espaço para 5. Então, vocês vão eleger os mais significativos das empresas de vocês, produtos ou serviços, e vão colocar aqui, ó, o preço. Preço, quando vocês vão aqui nesses cantinhos aqui, vocês conseguem, nos vermelhos, o, vocês conseguem ver o que é, certo? Então, ali eu tenho o preço unitário do produto. Aqui a unidade é em que? É em peças, unidades, horas de trabalho, litros, etc. Então, se for no caso o produto, vocês vão colocar produto. Se for no caso daquela moça que vai fazer. Ai, deixa eu abrir aqui o meu caderninho, onde eu tenho os serviços que vocês montaram. Se for no caso ali da Fernanda, né, eu acho. É Fernanda Romulo e Thomas, meus cachos consultoria. Vai ser em horas de serviço, porque o produto é um serviço, né, que ela está prestando, então ela vai colocar horas, tá, de serviço. E o preço da hora. Vamos ver aqui, ó, um exemplo que eu já tenho pronto, que é de produto da Lisboa Doce, tá? Então eu tenho aqui. O nome tem que ser curto, ele tem que caber aqui dentro desse intervalinho. Então eu tenho quindim, bombom de morango, camafeu, olho de sogra e bombom de leite condensado. Aí é por unidade que eu vendo, então eu vou colocar aqui que é por unidade. E depois o preço. Aí eu coloquei aqui o preço, R$ 2,75, R$ 3, tá? Esse custo variável e a margem, ele vai preencher automaticamente, sozinho, à medida em que vocês forem inserindo outros dados. Ele vai calculando, certo? Então vocês não precisam usar isso aqui. Isso aqui vocês não precisam preencher, o que está em branco não precisa preencher. O sistema vai calcular sozinho. Então vocês vão inserir na segunda folha aqui, né, na número 1, preços. O nome dos produtos de vocês, de 5, os mais significativos. Depois, a medida em que eles vão estar sendo oferecidos, se é em horas, se é em peças, unidades, litros, tá? E depois aqui o preço deles. O preço de venda final. Depois que nós preenchemos esses 3 itens aqui, nós vamos para o próximo. Bom, aqui eu preciso descrever cada produto em si. Então, eu começo com a capa, depois eu preencho 5 produtos, a forma como eles vão ser comercializados ou vendidos e o preço de venda. Aqui são os custos variáveis do meu produto. Então, eu preciso escrever aqui, ó. Vocês vão definir o produto, o nome do produto, vocês vão escrever aqui. Na verdade, ele já vai preencher aqui, tá? Ele já vai preencher aqui automaticamente o que está em branco. Tudo aquilo que está em branco não precisa preencher. Então, ele já importa automaticamente para essa nova página os 5 produtos de vocês. Ah, mas eu não tenho 5 produtos. Não tem problema. Eu tenho outro exemplo aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês da Pão de Queijo Store, que é
uma empresa que tem somente 3 produtos: pão de queijo tradicional, queijo e orégano e pão de queijo e presunto. Só tem esses 3, vai preencher somente esses 3. Esses outros 2 fiquem em branco. Deixa em branco que ele não vai calcular. Ele não vai considerar, o sistema não vai considerar, tá? Então eu preenchi só esses 3 e vou e sigo preenchendo automaticamente todos os outros a partir dessas 3 unidades, 3 tipos de produto que eu vou oferecer na minha empresa. Tudo bem, pessoal? Tá entendido? Não precisa preencher todos, tá? Bom, retomando lá então o nosso exemplo dos doces, eu vou conseguir organizar da seguinte maneira. Eu faço ele em lotes, né? Em lotes de quantas unidades? Se eu vou oferecer um serviço como, por exemplo, os meus caixas consultoria, não vai ser lotes de 80 unidades, né? Vai ser de uma unidade, porque cada serviço é uma unidade que eu consigo fazer ao mesmo tempo. Então, vocês têm que considerar isso. Lá os guris da indústria do leite, a Angel e o William, eles vão poder fazer mais. O lote deles vai poder ser de 100 unidades, 1.000 unidades, porque é uma indústria. Então, eu vou conseguir fazer lotes de 1.000 unidades. Mas se eu vou prestar serviço, ou o camping trip, por exemplo. O camping trip, ele vai oferecer somente um serviço, né? Que é o serviço ah, de venda, no caso de oferecer aquela troca é como o Airbnb, ele vai oferecer uma plataforma de serviço que as pessoas vão buscar através da plataforma. Então, quantas pessoas vão poder acessar ao mesmo tempo e consumir, no caso, né, esse serviço ao mesmo tempo? Então, pode ser até 100 pessoas, pode ser 1.000 pessoas. Então, isso aí é vocês que vão decidir quantas pessoas vão acessar ao mesmo tempo, né? Vai ser o Gianluca, que vai definir quantas pessoas vão poder acessar o serviço dele ao mesmo tempo. Percebam como isso aqui é variável, né? Então, o lote é o lote padrão de produção. Aqui está em termos técnicos de produção, mas nós temos serviços de diferentes padrões. Por exemplo, as gurias, a Maiara e a Rafa, elas não produzem nada, mas elas vendem, elas comercializam. Então, elas vão ter o produto 1, o produto 2, o produto 3, o 4 e o 5. Quantos produtos de cada. Quantas unidades de cada produto elas vão ter para comercializar? Isso que elas vão escrever aqui. Ah, eu vou ter a roupa, o vestido plus size modelo 1. Aí eu vou ter 100 unidades para vender no meu estoque. Então é isso que vai aqui, certo? Ou então elas vão ter biquínis plus size, agora moda verão, né? Moda praia. Biquínis plus size e canga. Os biquínis eu vou ter 1.000 unidades, mas a canga eu vou ter 500 unidades, porque vende menos. Então vou colocar ali 500 unidades, tá? É assim vocês vão ir organizando. Então isso aqui que significa o lote, é a quantidade que vai ser oferecida deste produto aqui. No caso, nesse exemplo, o quindim, tá? O preço unitário ele vai preencher sozinho também, automático. E aí eu vou precisar preencher aqui para quem vai produzir itens. Para quem vai produzir itens, eu tenho que colocar aqui todos os ingredientes. Então, os ingredientes que vão no quindim: gema de ovos, manteiga, coco ralado, açúcar refinado e glucose de milho. Eu vou colocar aqui, vou também especificar qual é a unidade de medida. Quilos, é em quilos, né? Depois eu tenho aqui o custo por unidade de item, tá? De acordo com as quantidades que vão de gema de ovos, o custo para produzir 80 unidades é 13,07 centavos. Aqui, quantidade utilizada em um lote de produção. A quantidade utilizada em um lote de produção é 2,40 para produzir 80 unidades. Então, meu custo ficará para produzir 80 unidades, 26,04 centavos. Depois, manteiga. A manteiga é assim, pessoal. A gema de ovos, o quilo da gema de ovos, quanto que é?
o quilo da gema de ovos é R$ 13,07. Tá? Se o quilo é R$ 13,07, eu vou utilizar. Aí vai depender da quantidade que vocês vão utilizar em cada produto de vocês. Então, eu vou explicar como é que eu fiz aqui. Eu utilizei para fazer, eu não me lembro as quantidades, tá? Na verdade, nem me lembro como é que funciona para produzir 80. Mas eu sei que eu calculei, tive que calcular mais ou menos por cima, tá, pessoal? Não é exatamente, eu preciso fazer o cálculo, não. O cálculo é por cima, é geral. Então, a gema de ovos, eu utilizei a unidade de medida aqui em quilos, tá? O gema de ovos, a unidade em quilos, o quilo da gema de ovos é 13,7. O quilo da manteiga é 4,33. O quilo do coco ralado é R$ 17. Isso é época, né? Nem sei há quanto tempo atrás. O quilo do açúcar refinado era 2,32 e o quilo da glucose era R$ 4. Só que eu preciso calcular esse valor de acordo com a quantidade que eu vou utilizar no meu produto. Então, eu vou usar aqui 100 gramas de manteiga, então são 43 centavos de manteiga. 40 centavos, né? 40, posso arredondar também. O coco ralado fino, não lembro qual era a quantidade, mas o quilo é R$ 17, mas eu vou usar 80 centavos. A medida é 80 centavos no meu lote, por unidade, né, de produto. Depois aqui o açúcar refinado, na verdade é para produzir o lote, né? Quantidade utilizada em um lote de produção, para fazer 80 quindins. Depois eu tenho ali a glucose, 40 centavos. Se o quilo é R$ 4, eu vou usar 100 gramas, 40 centavos. Se o coco ralado aqui eu acho que é 150 gramas, dá 80 centavos, tá? De coco. Eu vou preencher nesses valores aqui e aí o custo ele vai fazer para mim do lote, que é para produzir 80 quindins, eu gasto R$ 52,25 de mais o imposto, né? Que você tem que calcular, dependendo do tipo de empresa de vocês. Se ela é simples nacional, se ela é MEI. Se ela é MEI, não vai ter esse tipo, não vai incidir esse tipo, não vai incidir ICMS, mas vai incidir o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, né, municipal. Então vocês têm que ver, procurar na internet mais ou menos quanto que incide de impostos nos produtos de vocês, tá? Pela, pela classificação tributária que vocês decidiram lá, né, no início do plano de negócio de vocês. Então, aí vocês têm que ver quais impostos que incidem sobre esse tipo de classificação tributária e preencher aqui, tá? Se são vários impostos, vocês somam, né, por exemplo, às vezes é ICMS, tem muitos outros tipos de ISSQN, que eu já falei para vocês, tem muitos outros tipos de impostos. Então, vocês vão somar e vão preencher aqui o valor total, porque não tem espaço para preencher mais tipos de impostos, né? Só tem IPI e ICMS. Então, aí vocês somam e colocam aqui todo o valor da porcentagem de impostos, porque vai, de qualquer maneira, é em porcentagem. Então, é 5%, 10%. Vocês vão somar e colocar aqui para incidir os impostos para o sistema poder calcular. Então, com os impostos, considerando 17% de impostos, mais o custo das quantidades, né, que vão em cada produto, eu tenho um total de R$ 52,25, que custa de matéria-prima para produzir um lote de 80 quindins. Depois eu tenho aqui, pessoal, o custo de pessoal direto, encargos incluídos por lote de produção. Então, para eu produzir 80 quindins, eu gasto. Vejam que aqui a medida é em horas, tá? Em horas. O auxiliar de cozinha demora 1 hora o preço da hora desse funcionário é 10,50. O preço da hora do funcionário, tá? Ele gasta 1 hora e 67 centavos para produzir um lote de 1 hora e 67 minutos. Ele demora 2 horas, né? Que é 1 hora e 67 é 2 horas. 2 horas para produzir um lote de 80 quindins. Se ele demora 2 horas, o custo na verdade, 1 hora e 67, né? O tempo. Ele vai me custar R$ 17,54. Mas aí, para isso, vocês precisam ter o cálculo da custo hora homem, que é lá de gestão de custos, que vocês aprendem, né? Ou pelo menos deveriam aprender. O custo de hora homem, que é quanto que custa um funcionário, a hora de trabalho de um funcionário da minha empresa.
Isso vocês têm um cálculo, porque não é só pegar o valor do salário e dividir pelo número de dias trabalhados. Não, porque os domingos eles são remunerados, nós temos as férias que são remuneradas, temos os impostos, se a pessoa tem insalubridade, como por exemplo no caso aqui do auxiliar de cozinha, essa insalubridade ela vai incidir sobre o salário também. Nós temos vale transporte, nós temos também auxílio alimentação, que vai incidir sobre o custo hora homem, né, o valor final de quanto custa esse trabalhador para a minha empresa. Então, eu tenho que considerar todos esses itens no momento de calcular esse valor. Eu vou fazer um vídeo, agora termino esse vídeo, já faço um vídeo para vocês mostrando como é que calcula o custo hora homem, tá? Então, a hora do meu trabalhador custa R$10,50, R$10,50. Mas para produzir um lote de 80 unidades, ele demora 1 hora e 67 minutos para fazer. 1 hora e 67 minutos. O que custa quanto? Custa R$17,54. Ele já calculou sozinho aqui para mim. Depois eu ainda tenho despesas como ICMS, 2%, tá? Sobre a comercialização. Porque assim, pessoal, eu tenho aqui, quando eu compro a minha matéria-prima, eu tenho impostos. Não tem impostos quando eu compro? Não tem ali na nota? Até do supermercado, quando eu compro, vem discriminado ali. O quanto de impostos eu estou pagando pelos produtos que eu estou adquirindo. Tá? Isso aqui é uma coisa. Mas quando eu vendo a minha mercadoria, eu também incido impostos sobre ela. Então, quanto que eu incido de impostos sobre a minha mercadoria? Também vai depender impostos sobre compra e impostos sobre venda. Vocês têm que ver mais ou menos quanto que vai dar os impostos sobre as vendas de vocês. Normalmente é 2 a 3% para a venda, tá? Então, vou considerar aqui também se eu tive frete, tá? Para quem vai trabalhar por delivery, por exemplo, vai colocar o valor do frete aqui, né? Vai colocar R$5, R$6, R$10, dependendo do produto de vocês. E também a questão da embalagem. Coloquei ali 17%, que é em torno do valor total, né, da mercadoria. Considerando isso, todos esses itens, tá? Aqui a matéria-prima, que deu R$52,25, o custo da mão de obra, que deu R$17,54, e a matéria, mais os impostos, que deu 52 centavos sobre a venda do meu produto, eu vou considerar que eu tenho um custo variável por unidade de produto de R$1,39. Ou seja, o meu produto, ele custa, para eu produzir ele, R$1,39. E eu tenho uma margem de contribuição de R$1,36. Por que não é lucro, pessoal? Por que não é lucro aqui? Porque não é lucro ainda, porque eu vou ter os meus custos fixos que vão incidir sobre esse valor aqui, sobre esse 1,36, tá? Eu tenho também R$1,36, né? Eu tenho também os meus custos fixos, que são aluguel, depreciação de máquinas, luz, telefone, internet. Vou ter também outros custos que eu tenho na minha empresa que vão incidir sobre esses R$1,36 aqui, ou seja, ele vai diminuir esse valor ainda. Então, não é lucro. É ou não é verdade? Eu não tenho um lucro final aqui. Por isso que eu vou ter outras despesas que vão incidir sobre esse meu produto aqui. Bom, então eu tenho aqui o preço da onde sai esse valor aqui, pessoal? Da onde sai esse valor? Sai daqui, ó, do meu preço unitário. Eu vendo um quindim, uma unidade de quindim, a R$2,75. Se eu vendo a R$2,75, eu tenho aqui o custo variável por tudo que eu gastei, né, para produzir essa uma unidade de quindim, eu gasto R$1,39. Então, a minha margem de contribuição é 1,36. Ai, mas deu prejuízo, eu calculei e deu prejuízo aqui, professor. Então, vocês têm que rever o preço unitário de vocês. Como é que eu revejo? Eu venho aqui em preços e altero o meu preço, para que aqui, né, no meu custo ele consiga me dar uma margem de contribuição ainda
considerável, porque pode dar negativo aqui, né? Se meu preço for muito barato e os meus custos forem mais altos, pode dar negativo. Então, eu preciso considerar isso no momento de elaborar o meu preço de venda. Por isso, eu preciso ter esse cuidado, esse nível de detalhamento aqui, para eu saber se eu vou ter lucro ou prejuízo no meu produto. Não é só eu incidir 25%. Ah, eu quero um lucro de 25% em cada produto, ou 30%. Por exemplo, a May Size, tá? A May Size vende roupas, né? Acessórios de beleza, de moda plus size. Então, eu tenho que ver aqui, é, elas vão decidir, eu quero 100% em cada produto. Porque normalmente é isso, tá, pessoal, que o comércio utiliza, tá? 100% em cada produto sobre o valor, né, de compra dele. Então, eu vou colocar 100% e deu, já tá bom o preço. Mas aí eu começo a preencher isso aqui e vejo que 100% talvez não dê. Porque eu tenho, às vezes, até 35% de impostos em cima do meu produto a partir do preço de compra dele. Por exemplo, o RIG, pessoal, tem impostos que chegam a 40% sobre os produtos. Então, se eu colocar 100% em cima de um produto, talvez eu não consiga nem ter lucro sobre ele. Então, eu preciso pensar só de impostos. 40% só de impostos. Aí eu tenho a mão de obra, eu tenho os meus custos fixos que eu preciso preencher, e eu vou tirar dinheiro da onde? Não sobra dinheiro. Então, eu preciso verificar muito bem o preço que eu vou praticar de venda, e aqui todos os custos que eu tenho sobre esse produto, e para eu, então, realmente ter lucro da minha empresa. Tá? Por isso que às vezes as coisas são tão caras, porque tem muito imposto sobre elas, mais todos os custos, né? Tanto de mão de obra quanto de matéria-prima. Mas, no caso das gurias, da May Size, elas não têm custo de matéria-prima, porque elas vão comprar prontas as roupas e os acessórios. Então, elas só vão colocar aqui, o vestido 1, por exemplo. Elas só vão colocar aqui o preço de compra que elas tiveram por unidade desse produto. Por exemplo, elas compraram 1.000 vestidos de um modelo só. Aí elas compraram por unidade. Aí esses 1.000 vestidos, eles custaram R$ 1.000, tá? Tô dando só um exemplo, tá, pessoal? Aí custaram R$ 2.000. E aí cada vestido, ele custa R$ 2, né? Se são 1.000 vestidos. Vamos fazer uma coisa mais realista. Elas compraram um lote do vestido modelo X. E elas compraram 100 unidades, tá? 100 unidades. Aí custando R$ 2.000 o lote. Quer dizer que cada vestido custou R$ 20. Certo? Não é isso? É isso aí. Só vai escrever isso. Só vai preencher um quadrinho aqui. Uma linha. Tá bom, pessoal? Vai preencher uma linha somente. Por quê? Porque elas não produzem o vestido. Se elas produzissem o vestido, elas teriam que colocar tecido, linha, aviamentos. Que são aviamentos? Botão, fecho, outros detalhes, né? Acabamento, viés, essas coisas. Elas teriam que preencher aqui. Mas como elas compram um vestido pronto só para revender, elas vão colocar aqui, vão preencher o modelo, né, do vestido, o preço pelo qual elas compraram, total, e o preço por unidade do vestido. E aqui o imposto, né, que incidiu sobre a compra que elas fizeram. Aqui, pessoal, vai ser mais ou menos o custo para vender esse produto. Quanto que custa mais ou menos ali a hora trabalhada a hora de trabalho para vender esse produto? Mais ou menos vocês vão calcular. Eu demoro 1 hora para vender o meu produto, eu demoro meia hora, às vezes 10 minutos. Então, vocês vão fazer uma média e vão colocar aqui de quanto mais ou menos demora para vender uma unidade do meu produto. E vão calcular o custo hora homem. Tem que calcular o custo hora homem. Coloquem qualquer valor aqui, pessoal, tá? Eu vou ensinar a calcular, mas vocês têm que preencher isso aqui, porque senão ele não vai preencher, ele não vai. é, Depois, tudo tem que ser preenchido com pelo menos um item aqui, porque senão depois ele não calcula lá na frente, tá? Se vocês preenchem errado, lá na frente aqui, ó, nos resultados, estão vendo? Ele vai acabar não preenchendo corretamente. Então, eu vou preencher assim, esse item eu preencho assim. Depois, não esqueçam aqui dos impostos no momento de que vocês forem revender este produto ou vender,
ou prestar o serviço ou revender o produto de vocês. Tem que constar as despesas sobre a comercialização do produto de vocês. Assim, vocês vão fazer em todos os outros itens, tá? Sejam eles 5 itens, 2 itens, 1 item. Entendido? Vocês só vão reproduzir essa mesma função aqui, que eu expliquei para vocês, nos outros itens de vocês. Então, nós vamos para os custos fixos. Aqui eu não vou colocar, tá? Depreciação, manutenção e seguro, isso aqui ele já está preenchido automaticamente, não precisa preencher. Ele preenche sozinho, de acordo com que vocês vão inserindo, as informações que vocês vão inserindo em todo o programa. Mas aqui tem o Prolabore com encargos, né? O Prolabore de vocês com os impostos, o salário com impostos, vocês têm que preencher aqui também, quanto é que custa o salário de vocês, o salário dos funcionários de vocês, o aluguel da empresa. Aí se tem mensalidade de incubadora, né? Mas, na verdade, se não tem mensalidade de incubadora, não preenche, deixa em branco. Aqui a gente não utilizou, e então a gente não considerou, deixou em branco. O contador, né, pessoal? Toda empresa precisa de contador, é em torno de R$ 200 por mês. A manutenção, na verdade, eu pago mais ali na minha empresa, então, na verdade, esse valor até está defasado. Depois, a manutenção do site da internet, telefone, para quem vai trabalhar com site, né? O Gianluca, que trabalha com Camping Trip, ele vai precisar de manutenção. Esse valor vai ser bem maior, porque a manutenção dele vai exigir mais, porque é um aplicativo que ele tem, né? Então, ele precisa ter um cuidado muito maior com relação a isso, então vai custar mais. Cada empresa vai avaliar quanto mais ou menos vai custar para preencher o seu. É só preencher aqui, pessoal. No ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e no ano 5. É uma média, vocês vejam mais ou menos quanto vão gastar. Procurem na internet e preencham esse valor aqui. O telefone também. O telefone, pessoal, deve estar em torno de 5. Normalmente uma conta de telefone está em torno de R$ 150, né? Hoje em dia. Então aí vocês dividem. Normalmente é telefone e também o acesso à internet, tudo na mesma conta. Mas às vezes vocês têm o telefone da Oi e tem a internet da Tchenet. E aí o valor são valores diferentes. Então tem que ver isso. Vocês vão preencher ali. Depois a luz do escritório. A luz, na verdade, né, de todo a empresa. O material de consumo, que são outras coisas. O que é material de consumo, pessoal? O material de consumo é, por exemplo, não é aquilo que está na matéria-prima. São outras coisas que eu vou utilizar na minha empresa, como, por exemplo, folha branca do escritório, caneta, impressora, tinta para impressora. Vou utilizar também outras coisas que não são a questão da matéria-prima, a questão os itens da matéria-prima, né? Por exemplo, eu tenho que imprimir cartões de visita, que são coisas que eu utilizo. Então, eu vou incidir nesse material de consumo. Eu preciso de talão de nota avulsa. Isso é material de consumo, é coisas que eu vou consumir que não estão ligadas diretamente à produção. Estão ligadas ao escritório, estão ligadas a outros setores da minha empresa que não diretamente à produção, tá? Depois ali, eu tenho material dos sanitários. O que é material dos sanitários? É material de limpeza, pessoal, no geral. Material de limpeza, papel higiênico, aquela pedrinha que vai no vaso sanitário, é desinfetante, é alvejante, é detergente de louça, tudo isso. Então, aí vocês vão ter que calcular aqui, de acordo com a empresa de vocês, o que vocês vão utilizar. Por exemplo, lá o Gianluca é um aplicativo, né? Ele vai ter que considerar se ele vai ter aluguel, essa despesa, e se ele vai ter, por exemplo, gastos com material de consumo e material sanitário. Talvez ele não tenha esse gasto. Se ele não tiver esse gasto, ele não precisa colocar, ele vai deixar em branco, porque não tem esse tipo de gasto. Já ali a creperia do Pampa vai ter muito gasto com material de limpeza, porque é uma empresa de alimentos. Então precisa ter esse cuidado de sanitização, de higienização da empresa delas, tá? Então, ela precisa ter bastante material de limpeza para poder manter ali o ambiente limpo e adequado para a produção de alimentos. A mesma coisa acontece com a Anitta Doces, porque é de alimentos, né? E com o Bar Unipampa.
tem que ter esse cuidado. Então, tem que ter bastante material de limpeza para fazer essa limpeza todos os dias, se não 2 vezes por dia, tá? No momento em que as pessoas, no primeira hora da manhã, limpa, e depois, na primeira hora da tarde, ou limpa de novo, dependendo do movimento. Se é um bar, vai abrir de noite, tem que limpar a primeira hora, e antes de sair, tem que deixar limpo para outro dia. E aí, antes de abrir, tem que passar um pano, pelo menos, no chão, passar um pano no balcão, nas bebidas, nas garrafas. Tudo isso tem que ser limpo, pessoal. Tem que ser limpo, porque pega pó de um dia para o outro, pega sujeira, não pode ter bicho, não pode ter nada. Então, tem que ter esse cuidado aqui para esse tipo de, de, de negócio. Às vezes parece óbvio quando a gente fala, né? É tão óbvio, tem que limpar. Óbvio que tem que limpar. Mas não é tão óbvio quando a gente vê os negócios hoje em dia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, por isso eu estou ressaltando essa questão aqui. Que às vezes a pessoa vai pensar, eu não vou precisar de material de limpeza, para que eu vou precisar de material de... Precisa. Precisa, porque tem que limpar. Tem que manter, né, o ambiente limpo, tá? Isso já está esclarecido. Também a questão aqui da água, tá? E também na segurança, se vocês vão ter câmeras de segurança, se vão pagar alguma empresa terceirizada para fazer esse tipo de serviço para vocês. Ele vai calcular sozinho aqui, ó. Ele vai calcular sozinho a média mensal de gastos que vocês vão ter. Vejam aqui, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 6 mil, ele já calcula sozinho aqui a média mensal. E também calcula o custo fixo, exceto a depreciação. Se vocês vão ter, tem coisas que não vão ter tem serviços que não vão ter depreciação, tá? Mas tem outros serviços que sim. Por exemplo, a indústria do leite tem um maquinário que vai ter uma alta depreciação aqui, a partir do seu uso e desgaste. Já ali a meus caixas consultorias não tem depreciação, vai ter pouco depreciação porque é um serviço, né? Então, tá? É isso que ele calcula sozinho. Viram como é fácil, pessoal? É só ir preenchendo aqui com base nos valores que vocês têm, mais ou menos, tá? Aí depois a gente vem para o próximo item, que são investimentos. Bom, aqui nos investimentos, eu vou ter que colocar tudo que eu vou precisar. Tudo não, né? Mas aqui dentro desses quadrinhos são 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens que eu mais vou precisar para abrir o meu negócio. Para abrir o meu negócio. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um computador e uma impressora, máquinas e equipamentos, geladeira, fogão industrial, balcão refrigerado, misturela, batedeira e liquidificador industrial. E o preço, mais ou menos, as unidades, né? As quantidades de cada um e o preço unitário. Quanto que custa uma geladeira? Quanto que custa um fogão industrial? R$ 550. Quanto que custa um balcão refrigerado? 5 mil. Quanto que custa uma misturela? 2.500. Eu vou colocando os preços aqui. A unidade, tá? E aqui, quantas unidades eu vou precisar? E aí ele vai fazer o cálculo sozinho aqui, da depreciação, da manutenção e do seguro. Por isso que aqui eu não preencho depreciação, manutenção e seguro, porque ele preenche sozinho esses dados aqui, a partir do que vocês preenchem aqui nesse item do plano financeiro. Tá, pessoal? Tá entendido? A mesma coisa eu vou fazer com hardware. Depois aqui, se eu preciso de um programa para, normalmente, né, bar, todas as empresas têm um sistema ERP, que é um sistema informatizado, elaborado especificamente para minha empresa, que eu vou preenchendo, que nem o sistema do RIG aquele que tem ali, né, que vai passando os produtos ali, os códigos de barra, e ele vai calculando ali o que está saindo. Esse sistema normalmente tem um custo, tá, pessoal? Normalmente, agora ele é exigido, toda empresa tem que ter, toda empresa, a partir de Simples Nacional, tem que ter. Então, ele teria que incluir aqui esse sistema de hardware, esse sistema software, né, para a despesa de vocês. Depois aqui, móveis e utensílios, tudo que vocês vão precisar e os preços, tá? Tem gente que não vai precisar de nada, por exemplo, o Camping Trip não vai precisar porque é um aplicativo, então não vai preencher. Mas a Meus Caixas Consultoria, o Bar Unipampa, a Creperia do Pampa, a Creperia Pampa, todos eles, a charuteria, né? Eu não sei se vocês vão fazer, a charuteria vai fazer o charuto ou vai só comprar e vender pronto. Mas aí, aqui, vocês precisam preencher tudo que vão precisar para fazer o negócio de vocês. Ali é Meus Caixas Consultoria, vai precisar de material de salão de beleza, vai precisar de cadeira, vai precisar de espelho, vai precisar daquela mesa, né, de um balcão, ou não sei se vai ser um balcão ou se vai ser uma mesa penteadeira. Aí, quantas estações vocês vão ter dentro do salão de vocês de trabalho?
Aí vão precisar aqui aqui nos móveis e utensílios, aqui vão precisar disso, né, que eu acabei de falar para vocês. Vão precisar de uma cadeira para lavar o cabelo, vão precisar de outras coisas, né? Aqui na máquina de equipamentos vão precisar de secador de cabelo, de chapinha, vão precisar de prancha, né, de chapinha, vão precisar de babyliss, vão precisar de que mais que vão precisar? Ah, é uma máquina que hidrata o cabelo, que usa luz, que usa laser. É uma máquina de hidratação de cabelo a laser. Não sei se vocês vão ter isso. Aí cada um vai preencher aquilo que mais desejar, né? Mais necessitar para o seu negócio. Depois aqui, despesas com instalações. Se vocês forem fazer obra, por exemplo, para instalar o negócio de vocês, se vocês forem fazer, e veículos também. Se vão ter algum veículo e quanto que vai custar esse veículo para a empresa de vocês. Aí ele vai calcular sozinho o total do investimento em capital fixo. Ele vai calcular sozinho. Aqui no meu caso, deu 25.453. Ou seja, com menos de 25 mil eu não abro a minha empresa. Isso também vai servir para vocês verem quanto que vão precisar para abrir o negócio de vocês. Às vezes eu penso, eu consigo abrir com menos de 5 mil. Até consegue, mas vai conseguir sanar todas essas necessidades aqui que vocês precisam ter para abrir o negócio? Então por isso a gente faz esse plano financeiro primeiro, para saber quanto eu vou precisar gastar. Aqui, despesas de implantação, se vocês têm alguma despesa, que eu tive com os cursos, né, de doces, e também com relação à divulgação, que é impressos, rádio jornal e outros itens de divulgação, que era impressos panfleto, cartão de visita, e outros itens às vezes uma motossom, uma faixa que eu quero fazer para pôr na rua, enfim, outras coisas. O capital de giro antecipado é quanto vocês vão ter em caixa para abrir o negócio de vocês. Precisa ter dinheiro em caixa para poder girar esse dinheiro, né? Que a gente chama de capital de giro. Então, eu abri com R$ 500 em caixa, totalizando R$ 6.500, tá? Basicamente é isso. Vocês viram que eu deixei vários itens em branco, porque são coisas que eu não teria. Aqui é o software, né? No caso de ter um software para a empresa de vocês. Desenvolvimento do produto, não gastei nada. Isso é o que vocês vão preencher de acordo com a necessidade de vocês, da empresa de vocês. Para o próximo passo, então, nós vamos para a receita. Isso tudo ele preenche sozinho, tá, pessoal? Esses itens aqui do Quindim, das unidades, dos valores, da quantidade vendida. Aí, vocês vão preencher somente esta primeira linha aqui. Somente a primeira linha de cada produto. Ou seja, quanto vocês pretendem, vocês projetam aqui, olha aqui, ó. 5 é projeção de venda e receita operacional. Essa primeira linha que vocês vão preencher somente com a quantidade vendida no ano 1, a quantidade total vendida de quindim no ano 2, a quantidade total de vendida de quindim no ano 3. E aí vocês podem usar uma porcentagem, porque normalmente o grau de venda ele é crescente. Normalmente, né, para a empresa poder sobreviver. Ou seja, no ano 1, eu vendi 10 mil unidades do meu produto. No ano 2, eu tenho que já alçar projeções de venda superiores a essas 10 mil unidades. Então, eu vou vender quanto por cento mais? 30% mais? 20% mais de um ano para o outro? Então, eu normalmente tenho que trabalhar com uma projeção de venda em porcentagem. Então, eu posso calcular ali. Se eu não me engano, eu usei 25%. Então, no primeiro ano, eu vendi 9.600 unidades. Calculando 25% para mais, dá 12 mil. Depois 25% sobre 12 mil, 15 mil. Não me lembro se foi 25 mil, tá? Mas vocês podem usar isso. Ou vocês podem definir as unidades de maneira arbitrária. Você pode ir preenchendo ali, de acordo com o que vocês acham que podem vender. Aumentarem a venda de vocês. Eu usei a mesma quantidade para todos os meus produtos. Estão vendo aqui que repete? Eu usei a mesma quantidade para todos os meus produtos, porque como eu tenho produtos semelhantes, né? Então eu calculei mais ou menos assim, tá? Eu calculei assim, quantos mais ou menos eu vou vender por mês? X. E multipliquei por 12 e coloquei aqui o valor. E a partir desse primeiro valor, eu fui aumentando gradativamente ano a ano. O resto todo, pessoal, ele calcula sozinho, tá? Vocês só precisam preencher essa primeira linha aqui, amarela.
Entenderam, pessoal? Depois aqui também ele vai calcular tudo sozinho, tanto a receita operacional por ano, quanto o custo variável e a margem de contribuição. Tá certo? O que que é custo variável, pessoal? Custo variável é o custo que varia de acordo com a quantidade produzida. Custo fixo não varia. O custo fixo vai ser sempre o mesmo, independente. Eu posso produzir uma unidade de produto ou 1.000. Esse custo vai ser sempre igual, por isso ele é fixo, custos fixos. Agora, eles normalmente não estão atrelados diretamente à produção. Eles são custos referentes a outras coisas da empresa. Por exemplo, salários do proprietário, prolabore, são o salário do pessoal que trabalha na administração da empresa, o aluguel, a luz, o telefone, são esses outros itens que vão incidir nos custos fixos. Já nos variáveis, é tudo aquilo que varia de acordo com a produção, ou seja, a mão de obra, ela varia de acordo com a produção. Se eu vou produzir 1.000, eu vou gastar X tempo, né, de mão de obra. Se eu produzir 100, eu vou gastar muito menos tempo de mão de obra. Então, ele vai variar de acordo com a produção. A mesma coisa a matéria-prima. Para produzir uma unidade de quindim, eu uso pouca matéria-prima, né? Quase nada. Mas para produzir 1.000, eu vou gastar muito. Então, eu vou gastar muito mais. Então, ela vai variar. A matéria-prima vai variar, a quantidade de matéria-prima vai variar de acordo com a quantidade que eu vou produzir. Tá? Por isso aqui tem o nosso custo variável. Isso que é custo variável, tá? A receita operacional é o quê? É quanto eu vou vender a partir das quantidades aqui que eu informei, em valor monetário. Tá? No caso, no primeiro ano, 134.400, no segundo ano, 168 mil. Então, por isso que tem que ir aumentando, né? Para poder recuperar o meu capital investido inicial. Tá, pessoal? Vamos então para o resultado. No resultado, no item 6, resultado, ele preenche tudo sozinho, a partir de tudo que eu já preenchi. Certo? Aí aqui, eu tenho que colocar, na verdade, aqui, ó. Se é simples nacional, é 1. Se é lucro presumido, é 2. Se é lucro real, é 3. Normalmente vai ser lucro real, tá? Ou pode ser simples. Aí vocês que vão definir a partir do regime tributário que vocês querem. Eu coloquei aqui o lucro real, tá? 3. A partir do que eu defino aqui o 3, ele vai calcular para mim as Ah, não, eu tenho que preencher aqui, tá, pessoal? Tá em amarelo. Eu tenho que preencher as alíquotas, tá? Mas isso aqui vocês podem copiar e colar porque normalmente é a mesma. É a mesma coisa, tá? Essas alíquotas aqui, elas se mantêm. Claro que agora no Brasil tá muito. Nós temos inflação, né? E temos. Então, esses juros, eles normalmente, juros ou alíquotas de impostos, elas tendem a aumentar um pouco. Mas vocês podem aqui só copiar e colar esses itens, porque normalmente é a mesma coisa, tá? Então, podemos utilizar esses valores aqui como base. Aí vocês podem só copiar esses itens aqui, colar no de vocês, que vai calcular para vocês a partir do valor desses impostos aqui, tá? Essas alíquotas sobre o lucro, né? Lucro presumido e lucro real, tá, pessoal? Então, é isso. Na verdade, até eu poderia ter colocado aqui o simples, né? Porque é o simples, o meu é simples, não é lucro real. O lucro real é para empresas de grande porte. Presumido médio porte e pequenas, médias, micro e pequenas empresas é simples, tá, pessoal? Então aqui é 1, não é lucro real. Vejam que aqui acaba diminuindo bastante, consideravelmente a incidência sobre os meus impostos, tá? Ó, se eu colocar 3 aqui, olha quanto aumenta. Estão vendo quanto que aumentou? Porque não é imposto simples, e sim lucro real para empresas de grande porte. Então aumentou, ó, 6 mil, 9 mil. Se eu colocar 1 aqui, que seria a alíquota simples, diminui, meu Deus, ó, diminui muito. 4 mil, 5 mil, 6 mil, tá? É assim que funciona. Vocês vão, à medida que vocês vão preenchendo, ele já vai calculando tudo, todos os itens. Tá bom, pessoal? Esse aqui vocês podem só copiar e colar, tá, pessoal? Aqui não precisa refazer. Pode utilizar esses itens aqui, que normalmente são essas alíquotas, tá? Que mais? É isso. Aqui é basicamente isso. Aqui não precisa fazer nada, ele vai calcular sozinho tudo, todos os itens, e aqui vocês só definem, copiem, colhem tudo isso aqui e definam qual é o regime tributário que vocês vão aplicar na empresa de vocês, se é 1, 2 ou 3, tá? Depois aqui, no fluxo de caixa, ele também vai calcular sozinho a partir daquilo que vocês preencheram lá atrás, que vocês preencheram aqui, ó, na receita.
onde vocês definiram as quantidades vendidas, comercializadas ao longo dos anos. Tá? E ele já vai calcular para você sozinho. Aqui não precisa preencher nada, tá, pessoal? Ele vai preencher sozinho. Depois, aqui nos indicadores, que vem a parte mais interessante, porque eu preciso escrever aqui, não vou precisar escrever nada, tá? Tudo vai me dar pronto esse resultado. Ou seja, eu aqui, de acordo com os dados que eu preenchi para esta empresa aqui, que é Lisboa Doces, ele me indicou que o fluxo de caixa deu prejuízo na fase de implantação, deu um prejuízo de R$ 31.953. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro, tudo que eu vendi ao longo do primeiro ano não cobre todos os meus gastos de investimento e custos. Então, eu tive um prejuízo de R$ 31.953. Mas na fase de implantação. Mas a partir do ano 1, eu já começo a ter um lucro de R$ 6.900. Depois, no ano 2, vai aumentando e assim sucessivamente. O que é o período de payback? O período de payback, ele é quanto tempo eu vou demorar para recuperar o meu valor inicial investido. No caso aqui dessa empresa, demorou 2,4 anos para recuperar, 2 anos e 4 meses para recuperar o meu investimento inicial. Tá? O valor presente líquido, ele vai marcar, tem todas essas, a partir dessas taxas aqui, tá, pessoal? Mas a taxa para o que eu tenho como custos fixos, variáveis e investimento, deu de 25%, deu de 20%, tá? A taxa ele vai calcular sozinho. Normalmente vai ser a que tem a tarjinha amarela em cima. E também a taxa interna de retorno de 70% sobre o meu negócio. E eu tive, então, uma lucratividade de 3% no ano 1, 10% no ano 2, 17%. Eu tive uma taxa, uma lucratividade, na verdade, uma lucratividade, né, crescente ao longo dos primeiros 5 anos da minha empresa. Tá? Aqui eu vejo que eu tenho uma taxa interna de retorno de até 70%, o que é muito positivo, tá? E eu também tenho uma lucratividade positiva, né? Baixa aqui no primeiro ano, porém positiva, não é um prejuízo. Eu poderia ter tido um prejuízo aqui, e aí daria vermelho. Então, eu vou mostrar para vocês uma empresa que teve prejuízo. Aqui, ó. Dos pães de queijo, tá? A Pão de Queijo Store. Aqui, na parte dos indicadores, ela teve prejuízo em todos os anos. No primeiro ano, ela teve 59 mil de prejuízo, no ano 2, 22 mil, no ano 2, no ano 1, 22 mil, no ano 2, 16, no ano 3, vai diminuindo o lucro. Só que aqui a taxa interna de retorno dela nunca vai ser positiva, só negativa, porque ela não consegue recuperar o resultado. Então, não tem nenhuma taxa interna de retorno, não tem retorno esse negócio. Também não tem lucratividade, ao contrário, a lucratividade é negativa, ela tem somente prejuízo. Vocês conseguem perceber aqui? Então, eu precisaria ajustar o quê? Ajustar o preço de venda dos meus produtos e também diminuir os meus custos, que são muito altos, porque são altos em função de que o preço de venda do meu produto, somente a partir desse preço de venda não sustenta o meu negócio. Eu precisaria de outros produtos aqui, ou de preços mais altos. Mas aí eu preciso verificar se eu consigo praticar esse preço a partir do produto que eu tenho. Se é razoável para o mercado que eu estou tentando abordar. Tá? Será que se eu vendesse a R$ 5 aqui, eu conseguiria aumentar? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. 5. 5,50. R$ 6. Será que muda, pessoal? Será que muda? Porque aqui não vai mudar, ó. Já está tudo preenchido, ó. Para fazer o pão de queijo 1, eu preciso de fécula de mandioca, leite e óleo, queijo parmesão ralado, ovos. Custo 18,30. A mão de obra, 5,25. Depois, mesma coisa, os impostos, a embalagem, tudo a mesma coisa. Vamos lá nos indicadores ver se mudou alguma coisa? Olha só, já mudou. Aumentando os preços, eu já tive aqui um fluxo de caixa na fase de implantação negativo, né? Menos 59 mil. Mas a partir do ano 1, eu já começo a ter lucro de 7.488, 26 mil, 39 mil.
A partir do que, pessoal? Das quantidades vendidas que eu preenchi aqui. Possíveis, né? Da minha possibilidade, né? Da minha projeção de vendas. Do ano 1 ao 5. Então, eu já tive que... Então, eu tenho a minha taxa interna de retorno, ela é de 40%, porque a partir de 45 eu já começo a ter prejuízo. E também o valor presente líquido, né? O VPL. VPL de 40%. Já a taxa interna de retorno, ela é de 41% e eu tenho uma lucratividade no ano 1 de 2, 13, 17, 20 e 22%, né? Do ano 1 ao ano 5. Vejam que eu modificando o preço de venda, eu já consegui mudar totalmente a realidade da minha empresa, a realidade do meu produto, tá? Então, queria mostrar isso para vocês, tá? É assim que se preenche. Agora eu vou fazer um videozinho, pessoal, falando da mão de obra, do cálculo da mão de obra, e também vou fazer um vídeo sobre explicando o que é o VPL, o Payback, VPL e TIR, tá? Já mostro para vocês então. Basicamente é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou dúvida, pessoal, vocês me mandem mensagem, tá? Mas vejam que é bastante simples preencher. E mais que vai exigir de vocês é a interpretação mesmo sobre esses dados aqui, né? O valor presente líquido, a TIR e o VPE, e o payback. Payback, VPL e TIR. E também sobre a taxa de lucratividade, que vocês vão ter que escrever no relatório, mas é bem descritivo mesmo. É só explicar o que deu em cada um, tá, pessoal? Até mais, então.